Irmã Judite, esposa do pastor Ailton José Alves, pode se complicar, viu, meus amados? Pode se complicar. Em audiência, a irmã Judite supostamente mentiu, viu? Mentiu diante do juiz. Mentiu. E o presbítero Emanuel falou o que ela mandou ele fazer. Para quem não está por dentro da conversa, eu vou explicar aqui a vocês. Essa irmã Judite é a esposa do pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, no Recife. O que aconteceu? Eu tinha aqui um abrigo dos velhinhos. Meu amigo, e esse abrigo aí, era muito sofrimento nesse abrigo. Muitas coisas erradas, suspensão de remédios para não gastar dinheiro, e com isso muitos velhinhos e velhinhas se deram mal. A irmã Judite chamou o presbítero Emanuel, que nesse tempo trabalhava lá como motorista, e mandou ele pegar uma velhinha que estava lá e abandonar a velhinha aqui no ABR. Deixar ela lá jogada, para que alguma pessoa passasse, tivesse pena e pegasse ela para cuidar dessa velhinha. O que aconteceu? O presbítero não fez isso, o presbítero denunciou, falou a verdade, por conta disso o presbítero perdeu seu emprego, vamos colocar aqui, foi expulso da igreja, e eles ainda quiseram processar também o presbítero. Eu vou deixar aqui o irmão Josué Augusto explicando tudinho para vocês direitinho, e depois vai ter o vídeo da audiência, as coisas que ela falou na audiência. E você vai ver que o presbítero até chorar, chora. E é firme nas suas palavras. Irmão, dentro da igreja eles são leão. Na frente do juiz são gatinho. Entendeu? São gatinho. Dentro em cima do altar é daquela autoridade, manda e desmanda. Né? Mas só para conseguir o que eles querem, eles mentem. Que nem o esposo dela já mentiu em várias audiências aí. Mentiu na cara dura em várias audiências. E ela está seguindo o mesmo caminho, né? Fica aí com o vídeo do nosso irmão Josué Augusto e com a audiência, viu? E com o vídeo da audiência e veja o que ela falou aí. Deus abençoe. Hoje às 21 horas tem live. Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para você. Amados irmãos, hoje são 28 de janeiro de 2024. É uma data histórica porque eu estou trazendo aqui para vocês o depoimento da irmã Judite Alves, esposa do gestor presidente Ailton José Alves. Eu vou trazer o depoimento dela na íntegra, depois o depoimento que contrasta com o dela do presbítero Emanuel Alexandre. Eu não vou tecer comentários, porque os depoimentos por si sós já dizem tudo. Mas no início eu quero trazer para vocês o seguinte: o advogado do Ailton José Alves já veio com o pacote pronto para que a irmã Judite não fosse ouvida. E quando o juiz pergunta, vocês vão ver aí se a Judite está presente, ele diz que já foi determinado pelo juiz anterior que ela não deporia, porque já havia feito isso antes. O doutor Miguel, Luiz Miguel, advogado, com muita maestria, disse ao magistrado: magistrado, eu não abro mão do depoimento da senhora Judite sob pena de ter a minha defesa prejudicada. Imediatamente o juiz chama a Judite e diz: manda ela adentrar o recinto, eu vou ouvi-la sim. E ela entra. Vejam que fato histórico. Convoca a Judite. Não foi o juiz, não foi o advogado, não foi o promotor, foi Deus. O juiz coloca de frente com o nosso ilustre advogado, doutor Luiz Miguel, para que esse questione a irmã Judite sobre fatos ocorridos em 2003. Entenderam? Vão entendendo aí, irmãos? E uma coisa importante é que alguém faltou orientar a irmã Judite, né? Com tantos advogados, ela esqueceu que em um tribunal se dirige aos advogados como doutor, ao promotor ou aos promotores como doutor, e ao juiz, presidente da audiência, como Vossa Excelência ou magistrado. Ela trata o doutor Miguel de senhor Miguel e em outra ocasião você. Faltou essa orientação. Quando o doutor Miguel
faz uma pergunta a ela, se ela foi quem administrou o abrigo, ela responde com outra pergunta, inclusive o chamando de querido. Foi que prontamente ela foi repreendida pelo juiz. E quando, noutra pergunta, essas são as considerações que eu quero fazer, ela titubeia, ela fica insegura, ela fica gaguejando para dizer que a direção decidiu fechar. Mas quem é a direção? Ela e Ailton José Alves. Terminado o depoimento da irmã Judite, eu vou trazer o depoimento da promotora, aliás, o depoimento de Emanuel Alexandre, dado à promotora do final, que ela ficou para o final, para o depoimento depois da irmã Judite, porque aí fica, né, bem claro o contraste evidente, gritante entre o que a irmã Judite fala e o que o presbítero Manuel Alexandre fala. Mas vejam, depois do depoimento da irmã Judite, que o Manuel Alexandre se emociona ao responder tanto à promotora como ao doutor Miguel. E isso foi muito emocionante. Esses escândalos, vocês percebam, vão perceber no depoimento da irmã Judite, que ela diz que foi até questionada no exterior, por pessoas descrentes e até no exterior. Então, por aí, irmãos, vocês percebam o alcance desses desvios de conduta, desses escândalos, tá certo? Depois, hoje ainda, provavelmente, eu trarei o meu depoimento, né? As perguntas que me foram feitas, tanto pelo juiz, o meritíssimo juiz, como pelo advogado do querelante, que é Ailton José Alves, como pelo nosso advogado, Dr. Luiz Miguel, tá? Então fiquem aí, irmãos, com essa peça e tirem as suas conclusões. Os verdadeiros crentes percebam se isso não é como diz a irmã Judite, a mão do grande, pesando, cobrando, pedindo contas. É um informante que é a esposa do querelante, confere? Ela está aí, doutor Vitor? Tá sim, doutor. Vamos ouvi-la. Eu só queria deixar esse registro de que os advogados do querelante, no caso, né, não requerem que ela não seja ouvida conforme já decidido pelo certo. Por não, doutor. Por não. Mas aí, vamos ouvi-la. A gente registra na ata. Eu vou pedir que ela adentre aí no recinto. Tá bom. Vem pra cá. O senhor está dispensado, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, não é? Qual é o nome da senhora? Judite Maria da Silva Alves. Perdão, eu não vi o prenome da senhora, como é? Judite. Dona Judite. Dona Judite, o doutor Luiz Miguel vai fazer uns questionamentos à senhora, tá certo? A senhora, eu não vou colher o compromisso, considerando que a senhora é esposa do querelante. Doutor Luiz Miguel, fique à vontade para os seus questionamentos. Bom dia, senhora Judite. Bom dia, senhor Miguel. Eu gostaria de saber se a senhora administrou esse abrigo pastor João Amâncio, na época que foram feitas as denúncias. Não. Eu ajudava, mas não era administrador. No caso, a senhora nunca administrou esse abrigo João Amâncio? Eu acompanhava os trabalhos, mas não administrava. Quem administrou foram outras pessoas. A senhora poderia dizer o nome dessas pessoas? A Maria Dulce foi uma das administradoras e doutora Miriam Rosa. A senhora conheceu o presbítero, na época, Emanuel Alexandre, que está aqui presente, que é o... Sim, conheço o senhor Emanuel, claro. A senhora se recorda de um fato relativo ao objeto dessa representação, que foi, no caso, o Emanuel falando que ele foi incumbido de levar uma idosa às margens da BR-232 e abandoná-la lá? A senhora tem conhecimento desse fato? Nunca houve isso. Isso aí, o seu Emanuel tirou da cabeça dele.
Porque se houvesse ocorrido, hoje, na época, todos saberiam. A senhora teve conhecimento que essas denúncias de abandono e de morte de velhinhas num abrigo foram objeto de uma denúncia junto ao Ministério Público? Estou sabendo. Aliás, olha, se tivéssemos algum problema no abrigo, foi no ano 2003, como você falou, já o Ministério Público, quem de direito, já havia resolvido, querido, esse tempo todo. Sabe dizer qual foi o motivo do fechamento desse abrigo? O motivo do fechamento do abrigo é como já foi dito, né? Fazíamos um trabalho muito bem feito. À época, a doutora Judite, que era da vara do idoso, era promotora, ela nos acompanhou, viu todo o nosso trabalho, mas o que ocorria? Hoje é que estamos sabendo que as denúncias eram através do senhor Manuel. Eu antes não sabia que ele era um funcionário, ele trabalhava, então, o que ocorre é que fomos acompanhados e a determinação da direção da igreja foi melhor deixar de cuidar dos idosos e cuidar de outro segmento da sociedade, como fazemos. A senhora tomou conhecimento que houve mortes lá no abrigo em decorrência de falta de medicação, sabe dizer? Você acha que se houvesse isso fosse verdade, se os parentes dos idosos não procurariam Dona Judite, dá licença, dona Judite. Veja, porque o advogado está fazendo o trabalho dele, não é nada pessoal, não, sabe? Aí ele fez uma pergunta, escute, ele fez uma pergunta muito objetiva. Aí a senhora respondeu com outra pergunta. A pergunta é só se a senhora tomou conhecimento ou não, é muito simples, viu? Não. A senhora tomou conhecimento. Qual foi a pergunta? Doutor, o senhor poderia repetir? Posso formular. Pois não. Foi feita denúncia de mortes por falta de medicação no abrigo. A senhora tomou conhecimento desses fatos? Não. Não tomou conhecimento? Não. E a senhora nunca administrou esse abrigo? Tinha pessoas, como já lhe falei, que administravam, mas a administração não era minha. Eu visitava, eu ia vez por outra lá, semanalmente, podia ser, quando tinha tempo, mas eu não administrei. A senhora sabe também dizer se as denúncias feitas pelo senhor Emanuel foi diretamente à Vossa Senhoria ou à direção da igreja? Não. Não sabe dizer? Não. Minha Excelência, sem mais perguntas. Doutor Vitor, alguma pergunta? Tem, doutor, só poucas perguntas. Senhora Judite, a senhora tomou conhecimento desse vídeo que o senhor Manuel faz e postou no canal do senhor Josué, atribuindo a responsabilidade das mortes, dessas supostas mortes de idosos, ao senhor Ailton José Alves? A senhora tomou conhecimento desse vídeo? Sim. Como foi que a senhora tomou conhecimento? Através das pessoas, minhas amigas, minhas ex-amigas de faculdade, ligando que nos conhece, perguntando o que houve, os membros da igreja, as pessoas que me conhecem não evangélicas, foi através delas. A senhora sabe dizer se essas mesmas pessoas ou outras pessoas, seja da igreja, seja de fora da igreja, chegaram também a perguntar, interpelar o senhor Ailton José Alves a respeito dessas falsas acusações? Com certeza. Fomos muito interpelados, até por pessoas fora do país. Então, a senhora pode dizer que houve um constrangimento a uma dele? Total. Tanto a ele quanto a mim como esposa, sim. Com certeza. Perfeito. Estou satisfeito, excelência. Doutora Paula. Sem perguntas, excelência. Obrigado. A senhora está dispensada, tá certo? Muito obrigada, doutor. Ministério Público.
Alguma pergunta? Pois não, bom dia. Desculpe, o senhor repete seu nome, por favor? Emanuel Alexandre. Seu Emanuel, o senhor informou que durante um tempo que o senhor trabalhou, o senhor prestou serviço, o senhor recebeu uma ordem da direção desse abrigo, pedindo que o senhor saísse com idosa, e eu não entendi muito bem. Retirasse essa idosa. Qual era a intenção? Quando foi feito o pedido ao senhor? Qual era a intenção de quem pediu? O que é que significa se livrar da idosa? Não entendi bem. Como era um abrigo religioso, essa senhora ela cantava aquelas músicas popular, música que não era assim usual dentro do meio religioso. Então, uma senhora, Maria Dulce, junto com a Judite Alves, pediu para jogar essa idosa fora de lá, que estava incomodando as outras idosas. E mandou eu tirar ela mesmo, jogue essa idosa fora. Pegue essa idosa, vá numa BR aí, jogue lá no mato, abandone ela lá e acabou-se. Eu achei aquilo absurdo. Mas Então, eu a ordem de jogar fora era de abandonar em qualquer lugar? abandonar ela na BR-232. Inclusive, eu levei até num abrigo que tem naquela região, que é abrigo Cristo Redentor. Já que mandaram fazer esse absurdo, eu conversei com uma senhora que estava do meu lado e disse: tem um abrigo aqui, vamos ver se esse abrigo das irmãs, que é um abrigo católico, recebe essa idosa. Quando houve a negativa, aí a gente passou o dia todinho até encontrar um parente de terceiro grau e, graças a Deus, entregar essa idosa. Mas a ordem foi jogar, abandonar ela, abandonar essa idosa. Isso aí faz muitos anos. Eu fiquei. Isso está comigo até hoje. Infelizmente, é uma coisa que me acompanha para a minha vida. Eu acho que até morrer eu vou ficar com isso na mente. Foi um absurdo. Mas eu tirei a idosa do abrigo, a mando de Dona Judite Alves e de Maria Dulce. E quando eu retornei, que eu era funcionário da igreja, no pátio da igreja, a primeira coisa que as duas me perguntaram é se eu tinha obedecido à ordem. Eu até achei aquilo ridículo. Mas eu, claro que eu não ia jogar ela, abandonar. E, graças a Deus, achamos um parente por muita investigação e devolvemos ela à família. E o que estranhou que eu fiz a denúncia ao Ministério Público, porque eu fiquei escandalizado com aquilo. E o Ministério Público fez a investigação e com poucos dias, quando começaram a investigar o abrigo, por ordem do senhor presidente Ailton José Alves, o abrigo foi fechado às pressas, para que não houvesse uma investigação profunda aonde ia relatar todas as denúncias feitas na época, porque o Ministério da para fazer uma investigação nos abrigos, e esse abrigo da igreja foi sorteado para ser visitado, entendeu? E eu trabalhava lá, entendeu? E presenciei isso, presenciei suspensão de medicamento e abandono de incapaz. Foram as coisas que relatamos isso na igreja, uma vez que a igreja existe Entendi. comissão para isso, e não Entendi. fomos ouvidos, infelizmente. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Doutor Luiz Miguel. Manuel, por conta dessas denúncias que você fez perante a igreja, perante a sociedade, no caso o Ministério Público, o que ocorreu com você logo em seguida? Você pode dizer? Eles fizeram uma comissão na igreja e me disciplinaram, me jogaram no esquecimento, uma vez que eu fiz essas denúncias. Fui disciplinado. O termo que era usado na época era expulso, mas o termo técnico era disciplina. Eles fizeram uma comissão e acharam que eu estava mentindo, caluniando, e aí me abandonaram. Você, no caso, perdeu o emprego em decorrência dessas denúncias. Exatamente, claro. Perdi emprego e perdi a função de presbítero da igreja, que eu era um líder religioso e tomava conta de igrejas, na época, na presidência do Ailton José Alves. E, Emanuel, qual foi a ordem específica? No caso, a promotora já fez essa pergunta para você, mas eu vou repetir apenas. Foi precisamente para abandonar nas margens da BR-232 e deixá-la lá, porque
poderia alguém passar, ver e socorrer aquela idosa? Foi essa a orientação dada a você? Doutora do Ministério Público, eu fico até constrangido. Depois de mais de 20 anos, eu peço perdão por estar assim, eu fico constrangido porque eu fui criado dentro da igreja, desde criança. Minha mãe que criou na igreja. E eu acreditava na igreja, acreditava nos pastores. Eu peço perdão. E eu recebi essa ordem mesmo, para jogar essa senhora fora. Eu recebi a ordem para suspender medicamento, porque tinha que economizar dinheiro. E eu fiquei muito decepcionado. Eu não queria estar falando isso aqui. Para mim, isso já era para ter morrido há muito tempo. Eu vou morrer com isso. Eu vou ser preso com isso. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas isso aconteceu. Dona Judite Alves, junto com Maria Dulce, mandou eu jogar essa idosa fora. Eu fui criado na igreja e eu achava que eu não ia ouvir isso dentro da igreja. Eu já vi isso em filme, em novela, em muita coisa, mas eu não acreditava nessas coisas. Eu recebi essa ordem. Excelência, me perdoe, o doutor advogado também me perdoe. Eu não queria repetir mais isso, mas eu recebi essa ordem. Jogue fora essa idosa, abandone ela, jogue na BR, quem sabe alguém vai achar ela lá e eu peço perdão às vossas excelências. Sem mais perguntas, excelência. Vamos ouvir o próximo réu. O senhor, por gentileza, sente nesse som. Eu queria saber do senhor o que é verdadeiro, o que é falso, parcialmente verdadeiro, se o senhor fez algum tipo de acusação falsa, se não fez. Por gentileza, nos conte aí. Excelência, eu trabalhei na Igreja Evangélica Assembleia de Deus há mais de 20 anos e como motorista da igreja. E lá eu passei um tempo dirigindo a ambulância e era lotado na estrada de Belém, no bairro de Campo Grande, no abrigo Pastor João Amâncio. E lá era um abrigo de idosas. No caso, o abrigo, mas atendia do sexo feminino apenas. E trabalhando nesse abrigo, aconteceu algumas coisas e eu até acho estranho, excelência, porque isso já faz mais de 20 anos e a denúncia foi feita lá atrás. E quando eu presenciei alguns fatos que não eram corretos em relação ao tratamento que era para ser dado a algumas idosas, aí eu fiz a denúncia ao Ministério Público, tendo em vista que foi dada uma ordem na época pela senhora Maria Dulce e, segundo ela também, Judite Alves, que precisava economizar, que o abrigo estava dando muito prejuízo à igreja, o custo era muito alto. E aí elas recomendaram às cuidadoras de idosas que tinham lá na época e uma técnica de enfermagem que evitasse a utilização de medicamento e usasse garapa e fizesse oração. E aquilo para mim na época ficou estranho, né? Porque assim, deixar de usar o medicamento, que muitas delas tinham medicamento prescrito pelo um médico que visitava o abrigo, e aí deram garapa às idosas. E aí, na época, também foi-me dada uma ordem pela a senhora Judite Alves, esposa do pastor Ailton José Alves, com a Maria Dulce, que eram as responsáveis pelo abrigo, para que tirasse uma idosa e se livrasse dessa idosa, porque ela estava incomodando muito as outras. Como era um abrigo de igreja, e essa idosa gostava muito de cantar música, aquele tipo de coisa, então elas me deram uma ordem que eu, assim, penso ser uma ordem assim absurda,
de tentar jogar essa idosa fora. E eu tive que tirar aquela idosa, como eu era empregado, eu saí com aquela idosa na ambulância, junto com uma cuidadora lá na época, e ela até perguntou se eu ia cumprir com essa ordem dessas senhoras. E eu disse, claro que não, mas elas querem que tire, a gente tira, segue o percurso e vamos procurar parentes de terceiro, quarto grau, uma vez que havia uma dificuldade muito grande que a gente não sabia nem como chegar aos parentes primeiro dessa determinada idosa. Recebendo essa ordem, eu peguei e tirei essa idosa, mas a ordem foi jogar essa idosa fora, desaparecesse com ela de lá. E além desses retirada de medicamentos. E aí eu tirei essa idosa naquele determinado dia, naquele determinado ano, e aí eu conversei com alguns irmãos da igreja, uma vez que eu era membro da igreja, e a gente fez uma comissão para fazer essa denúncia ao pastor da igreja, para que ele tomasse providência com relação a essas senhoras que se diziam administradoras do abrigo, que eu achei aquilo um absurdo. Agora, o absurdo é que isso aí já faz muitos anos, e isso foi um assunto tratado entre a igreja para que dentro da igreja essas providências fossem assim tomadas. Me perdoe, quando foi que o senhor teria procurado, diante dessa, que o senhor disse, dessa indignação com esse fato, quando foi que o senhor procurou o pastor, os dirigentes, ou falou isso, que estava indignado? O senhor se recorda quando foi isso? Entre o ano de 2000 a 2003, mais ou menos nesse período, foi que a gente procurou alguns irmãos da igreja, tendo em vista que tudo que acontece dentro de uma instituição religiosa é preciso formar uma comissão de irmãos e procurar a direção da igreja. E aí, no caso, para minha surpresa, eu fui até demitido, porque comecei a fazer essas denúncias E por que é que foi dito aqui que isso só, em tese, só teria falado isso em 2018 ou em 2019? É porque, no caso... Perdão, houve um outro episódio, também houve um episódio em 2018, 2019? Negativo, excelência. O problema é que, do mesmo jeito que o pastor era abordado durante todos esses anos, que isso está na minha mente. Do ano 2000, de 1998, quando eu estava lá ajudando na igreja, até hoje, esse assunto me acompanha. E a igreja é muito grande e as pessoas me perguntam. Entendi, pronto, agora eu entendi. Eu passo a palavra ao doutor Vitor, que é o advogado querelante. Obrigado, excelência. Senhor Manuel, bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir bem? Ouvindo claramente, doutor. Perfeito. Senhor Manuel, o senhor conhece o senhor Josué Augusto? Se eu conheço? Sim. Conheço da igreja. Qual é a relação que o senhor tem com ele? Relação da igreja mesmo. Conheço ele da igreja. A igreja é muito grande e eu conheci o senhor Josué Augusto. Mas você faz parte de algum grupo com ele, com outros indivíduos da igreja? Negativo, doutor. Eu tenho conhecimento de Josué por esses problemas de denúncias antigas da igreja, uma vez que ele é membro, ele me fez algumas perguntas e eu conheço ele. A minha relação com ele me fez algumas perguntas com relação ao assunto interno da igreja. Certo, então o senhor diz que é só um conhecido, o senhor Josué é só um conhecido. Me corrija se eu estiver errado. Eu conheço ele dessas denúncias da igreja. A partir conheci ele quando ele começou também a fazer algumas denúncias da igreja ao grupo de irmãos. Perfeito. É porque tem um vídeo aqui, que inclusive é o objeto dessa queixa-crime. Pois não. E o nome do vídeo é Lixo Debaixo do Tapete da IADPE, que foi postado no canal do YouTube Josué Augusto. E tá nos autos, vou mostrar aqui só para vou deixar perto da câmera. Esse rapaz aqui da foto é o senhor do vídeo? Positivo. É o senhor, né? Então o senhor consentiu que o senhor Josué postasse esse vídeo no canal dele?
Doutor, isso estava dentro de uma igreja e existia uma comissão de irmãos que tinha interesse de apresentar esses assuntos à presidência da igreja, o senhor Ailton José Alves, como é o representante da igreja, e ele me perguntou se eu poderia, se era verdade tudo aquilo que eu já narrava há muitos anos atrás. E aí foi feito lá um vídeo para que a igreja tomasse conhecimento desse fato, que é um fato relevante e de uma gravidade tão importante, e que a igreja tomasse providências para que o senhor Ailton fosse chamado para dar veracidade a esses fatos, se foi negativo ou positivo, se isso aí era verdade, se isso era objeto de calúnia, uma vez que as pessoas me perguntavam se eu estava caluniando, e aí eu, livremente, eles fizeram uma comissão, e que essa comissão até hoje não foi recebida pelo pastor presidente. Seu Manuel, só Pois desculpa não. interromper. Só porque o senhor não respondeu a minha Perdão, pergunta, doutor. Pode fazer a pergunta. A pergunta era só se o senhor consentiu, ou seja, o senhor permitiu que o senhor Josué postasse o vídeo no seu canal no YouTube. Sim ou não? Só essa pergunta. Positivo. Eu não estou querendo fazer uma outra pergunta ao doutor. Eu apenas estou falando que esse vídeo que o senhor perguntou e esse cidadão que o senhor usou esses termos desse vídeo é Manuel Alexandre dando uma declaração perante um grupo de irmãos dentro de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Certo. Positivo. Bem, mas eu não fiz essa pergunta não, mas tudo bem. No vídeo tem uma passagem que eu queria saber se o senhor confirma que o senhor falou isso. O senhor diz assim, ó, no abrigo pastor João Amantes houve problemas lá graves, que é a suspensão de medicamentos. Aquelas idosas, nós tivemos ali 50 idosas sendo assistidas pela igreja na direção do pastor Ailton José Alves. Então, irmãos, houve muitas mortes. 8 idosas chegaram a falecer na época. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade desses ilícitos cometidos? Quem é que responde civilmente, criminalmente, por essas arbitrariedades cometidas pela Igreja Assembleia de Deus? Quem era o gestor da época? O pastor Ailton José Alves. O senhor falou isso mesmo? O senhor confirma? Positivo. No vídeo que o seu Josué falou, e ele gravou lá, era uma comissão de irmãos, eu tinha dito que a senhora Judite Alves, junto com o pastor presidente, sim, era responsável por esses absurdos que aconteceram na igreja. Eu falei, mas não como calúnia. Eu falei isso publicamente. E carrego isso até hoje. Por exemplo, eu corro o risco de ser, o senhor me perdoe, de ser até processado por calúnia, uma vez que eu falei simplesmente a verdade. Eu apenas falei a verdade. O senhor me desculpe, mas isso aí foi eu falei. Não se desculpa, não. A pergunta é se a desculpa é apenas uma. Perdão, doutor. A desculpas que eu peço é apenas uma força de expressão. Eu retiro desculpa e digo que eu afirmei isso aí perante uma comissão e seu Josué deve ter feito esse vídeo e publicado. Então o senhor não sabia, não, que ele ia postar o vídeo? Porque o senhor disse agora há pouco que sabia, que consentiu. Eu sabia, né? Eu estava sendo filmado, doutor, porque o que a gente faz, por exemplo, o que eu estou falando aqui, o registro, na comissão estava sendo também gravado tudo que eu estava falando, até porque isso ia ser levado ao presidente da igreja. E o registro, sim, foi registrado. Não, mas o senhor tomou conhecimento dessa ação aqui. Quando o senhor foi citado, quando o senhor foi intimado para essa audiência, o senhor sabia do que se tratava? Eu estranhei o que eu falo, assim, eu estranhei, porque esse assunto foi um assunto de muitos anos e que esse vídeo foi feito para que fosse levado ao presidente da igreja. E claro que eu fui citado, sim, claro, eu fiquei sabendo e estranhei. Mas aí o estranho apenas do fato de eu estar sendo... a justiça foi provocada e eu fui chamado como caluniador. E eu não estou caluniando o presidente da igreja. Eu apenas estou falando a verdade. Falei a verdade. O senhor me permita, senhor Manuel, o senhor está expressando, fazendo umas perguntas objetivas, o senhor está falando de outras questões. Minha pergunta é a seguinte, veja, o senhor, quando foi citado, quando foi intimado posteriormente, o senhor recebeu uma cópia da queixa-crime. Então, o senhor deve ter lido, o senhor advogado deve ter lido, e deve ter explicado ao senhor do que se tratava. E a queixa-crime descreve um vídeo que foi postado no canal do YouTube do senhor José Augusto, que tem o senhor. O senhor está falando que foi em 2003, né, que os fatos foram em 2003,
Mas o senhor tomou conhecimento que esse vídeo foi postado em 2008, em 23 de dezembro de 2008, e que já conta com 26 mil visualizações. O senhor tem ciência disso? Esse vídeo, não, porque como eu sou imigrante digital, né, analfabeto, para não dizer o termo coloquial analfabeto, eu sei que isso aí foi divulgado, mas infelizmente não foi assim por minha causa, eu fui e divulguei isso. Isso aí foi um assunto que ficou na igreja para ser entregue ao pastor presidente na época. Tá? O que eu apenas estou afirmando ao senhor. O senhor atribui a responsabilidade, então, a postagem do vídeo aí ao senhor Josué, que postou sem a sua autorização, aí me corrija se eu estiver errado. O senhor está dizendo que não sabia? Negativo. O que eu estou falando, negativo. Eu afirmo que tudo que eu disse é verdade e que eu sei que isso tomou proporções fora do meu conhecimento nesse sentido, porque isso aí foi na mídia social. O que eu quero apenas dizer é isso. Isso foi feito e deve ter chegado à pessoa do presidente para que tomasse as providências, segundo a comissão que foi criada na época. Um assunto interna, corporis, dentro da igreja. Até porque nós, como crentes, né, aprendemos que todo assunto de natureza grave tem que ser tratado dentro da igreja. Isso foi feito para entregar ao pastor mesmo. Tá certo. Tem outra questão aqui, senhor Manuel. É um lado que também está no processo, ID 115-898-088, página 22, para conhecimento, em que o senhor diz o seguinte: esse endemoniado Satanás mesmo, esse cabra safado, que são bandidos, que se o doutor Miguel não pedir para eu ficar calado, eu vou pegar no gogó dele, lá na frente do juiz, vou dar-lhe uma pisa, eu vou dar uma pisa dele na frente do juiz. O senhor chegou a tomar conhecimento desse áudio? Isso foi relatado em uma audiência aqui nesse tribunal a um outro juiz que foi perguntado a mim, uma vez que os seguranças que acompanham o pastor presidente, já que o senhor me faz a pergunta, então eu tenho que dizer o que se deu no fato. Eles agrediram, eu não sei se o juiz vai permitir que eu diga isso, mas aí houve uma agressão. O senhor, posso continuar, Excelência? O senhor está exercendo seu direito constitucional de defesa. O que o senhor achar conveniente falar. Pois não, Excelência. Essa expressão que eu disse foi relatado já nesse tribunal, em uma outra vara, quando uma testemunha nossa foi agredida dentro de um tribunal por seguranças do Ailton José Alves, pastor da igreja. Essa testemunha nossa foi espancado, inclusive teve uma agressão na parte aqui do pescoço, e isso, inclusive, foi objeto de uma outra reclamação judicial, que, inclusive, a igreja foi condenada a pagar, que foi essa agressão. Então, eu, na época, fiquei irritado com essa expressão, com o pastor andando com policiais militares que fora de serviço, armado, dentro de um tribunal, e agrediu a nossa testemunha. Inclusive, o juiz da época perguntou, e eu disse que foi uma força de expressão, uma vez que o pastor usava pessoas para agredir outras. E eu realmente usei, e foi a minha expressão que eu disse mesmo, dentro do tribunal. Já fui questionado. O senhor confirma que foi o senhor nesse áudio? O senhor disse que ia dar uma pisa no querelante na frente do juiz. O senhor confirma? Eu confirmo, doutor, porque isso já foi dito no tribunal. Eu estava no tribunal e uma testemunha nossa apanhou no tribunal. O senhor sabe que o senhor ainda tem medida cautelar que impossibilita o senhor se aproximar do senhor Ailton? Sabe dizer se ainda está vigente essa medida cautelar? Eu acho estranho, porque isso foi uma... Não, o senhor sabe ou não sabe se está vigente ou não? Só essa pergunta. Isso aí... Inclusive, parece que foi me dada uma medida protetiva sobre isso, um fato já esclarecido diante do juiz de direito. Inclusive, queriam até que eu não fosse ouvido na época, por causa dessa expressão, mas o juiz me ouviu o porquê de eu ter dito essas palavras. E aí eu contei toda a narrativa do que estava acontecendo, doutor. Tá bem, senhor Manuel. Eu estou satisfeito, excelência.